Opa, e aí pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Então a gente vai gravar mais uma videoaula e hoje sim, sabe, eu acho que um tema muito legal, a gente falou de tipos de mediunidade e a gente está preparando as próximas aulas para a gente falar sobre as leis espirituais, as leis naturais, né? Para que a gente possa entender, assim, eu sempre digo que quando o homem entende, até a filosofia fala disso, né? As leis naturais, as leis espirituais, a gente entende que a gente está propenso a ser submetido a essas leis, né? E a lei, assim, para ser justa, para realmente ter uma base, essa lei é para todo mundo. E a gente entender que a gente não tem como fugir dessas leis, as naturais e as espirituais. Mas é o tema do próximo vídeo daí, tá? Uh, Hoje, tá? A nossa aula é uma aula, assim, que é sobre caridade, tá? Que é que todo médium, estudante, ele possa entender assim por que é importante ele fazer a caridade, tá? E eu começo assim essa aula falando a máxima do espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Existe tanto conhecimento nessa frase e muitas vezes a gente não consegue perceber isso aí, né? Então o que acontece assim que você que está me assistindo, aluno da Casa de Amparo, pessoal online, né, que nos assiste, né, eu percebo, tá, e durante toda a minha vida eu percebi isso, que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu não estava nesse mundo por acaso, que o principal foco da minha estada aqui na Terra era evoluir como pessoa. E muitas vezes eu percebi assim o quanto eu tinha que evoluir, entende? Em vários aspectos, assim, conduta moral, ética, mentiras, verdades, aquilo que todo ser humano tem, certo? E por ser o dirigente espiritual de uma casa, eu sempre me coloquei como uma pessoa assim, normal, como todo mundo. E isso é muito legal fazer, tá? Porque durante esses anos de trabalho, mais de 10 anos de trabalho espiritual, muitas vezes as pessoas me viam assim como se fosse uma pessoa iluminada de outro planeta e eu não, eu sou uma pessoa como todo mundo, xingo, falo palavrão, às vezes estou mal-humorado, entende? Às vezes sou grosseiro com as pessoas. E eu pude ver a decepção das pessoas, porque as pessoas querem alguém perfeito, mas não existe perfeição nesse mundo. E quando eu comecei a fazer isso, ficou muito mais leve para mim, até para não ter que dar o retorno das expectativas que as pessoas tinham sobre mim, né? E ser quem eu sou de verdade, entendeu? Uma pessoa que brinca, que fala palavrão, que xinga, que é um Zé Cu da vida, né? Eu sempre vou dizer, sou um Zé Cu da vida. Porque quando a gente acha que a gente é muita coisa, na verdade a gente não é nada, né? E aí o que acontece, assim? Todo mundo que tem a mediunidade, e eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho percebido nessa reencarnação presente aqui, uma vez a mediunidade ela era para poucos, e hoje ela praticamente é para todo mundo. Todo mundo tem mediunidade. Ah, mas eu não enxergo espírito. Tudo bem, mas você sente. Você sente um chamado, você sente energias, você sente o plano espiritual, você sente os espíritos. Difícil, cara, assim, ó, pode ser a pessoa mais ateu do mundo, eu duvido que ela não sinta nada. Tá, mas como que tu sabe, Duda? Cara, é simples. É só chegar pra uma pessoa que não acredita em nada. Meu, tu não acorda de madrugada pra ir no banheiro, fazer xixi, tu não sente assim um medo? Ou eu sinto. Cara, o que é isso que ele tá sentindo? O que é esse arrepio? O que é esse sentimento? Outra coisa, culpa que vem, sabe lá Deus de onde? É a lei do questionamento, né? Tá, eu tô me sentindo culpado. Tá, eu fiz alguma coisa? Fiz. Ok, beleza, normal. Mas aquela culpa que tu não fez nada e tu não sabe de onde vem, espiritual. Então o que acontece, assim, ó? Você que tá me assistindo,
o grande problema do ser humano hoje é viver só para si. Trabalho, casa, trabalho, busca filho na escola, deixa filho na escola, leva filho para a escola e viver somente para si. Eu acho que é o maior egoísmo do ser humano. Ah, eu tenho que estudar. Tu tá dizendo que é ruim estudar, Duda? Não, tem que estudar, a gente tem que estudar, tem que ter formação. Minha filha tá fazendo formação e eu cobro dela, não, mínimo faculdade. Mas o grande problema é que você vive a vida de ser humano, que eu acho que tem que ser vivida, mas você esquece de ser útil. Eu acho que o grande barato, tá, da mediunidade, que é um chamamento assim, ó, como eu posso ser útil? Como eu posso ajudar? Entende? E uma das coisas assim que é uma coisa que, poxa, eu percebi minha vida toda, sabe? Principalmente na família, nos parentes. Tem aquelas pessoas que estudam sobre espiritualidade, fazem cursos, pagam por cursos muito bons, mas não colocam isso a serviço da caridade. E o que é o serviço da caridade? Cara, é tu ajudar uma pessoa que tu nunca viu na vida. Que tu não tem nada a ganhar com essa pessoa. Entende? Porque há uma diferença entre tu querer ajudar alguém que tu saiba que tu quer algo em troca. E muitas vezes não precisa ser material. Muitas vezes tem um lado material também. Mas muitas vezes assim, ó, admiração. Do que tu tá fazendo aquilo. Não, eu quero admiração do meu filho. Eu quero admiração do meu pai. Eu quero respeito. Eu quero amor. Mas fazer sem esperar nada em troca. Nada. E aí tu vê essas pessoas com esses cursos assim, geralmente em almoço de domingo. Todo mundo senta na mesa ali para almoçar e a pessoa começa a palestrar. Cara, eu não acho certo isso, meu. Eu não acho certo. Primeiro de tudo, assim, almoço de domingo a gente tá ali pra almoçar, pra falar, pra conversar, pra se ouvir, e não apenas uma pessoa falar. Não apenas uma pessoa falar o que é o certo, o que é o errado, como é que tu tem que agir. E outra coisa, em vez de fazer essa palestra dentro da sua casa, se ofereça para fazer num centro, num terreiro de umbanda, num templo budista, gravar um vídeo, colocar na internet. Mas é muito mais fácil, né? Eu já tô em casa mesmo, comida boa, gostosa, o pessoal todo aqui, agora eu vou fazer uma palestra. Então, assim, o problema do ser humano é ele viver somente para si, esse egoísmo, é tudo para mim, eu quero me formar para mim, eu quero ganhar dinheiro para mim, eu quero ter uma casa para mim, eu quero ter uma aposentadoria para mim. E cara, lá no final da vida, assim, tu percebe que alguma coisa faltou. Alguma coisa faltou. A gente tem uns projetos em Casa de Amparo, que é o projeto Sopão, que a gente realizou para mais de 140 pessoas. Um frio, uma chuvarada. E cara, eu recebi uma mensagem inbox, assim, de uma pessoa agradecendo, me dizendo, cara, o que tu nos forneceu ali foi a nossa refeição do dia. Então, tipo assim, eu que tenho esse lado espiritual, cara, se Deus me chamasse hoje, eu iria tranquilamente. Mas você que tá me assistindo aí, você vive só pra si? Você, médium, que sabe que é médium, que sabe que não tá nesse... Mas como é que tu sabe que eu sou médium? Por que você tá vendo esse vídeo? Pra comer de conversa. Por que você tá nesse grupo espiritual aqui? Pra comer de conversa. Qual é o chamado? Ninguém te chama fisicamente, mas é um chamado do teu coração, é um chamado da tua mente. Então, assim, poxa, a gente precisa entender, tá? Que a caridade, ela faz com que a gente tenha uma visão diferente da vida. Que a gente possa ver a vida de uma forma diferente. Entende? Às vezes a gente tem tantos problemas, a gente fica só em torno assim dos nossos problemas, e quando a gente presta caridade, a gente consegue perceber
que existem problemas maiores, entende? Que tem pessoas com problemas muito maiores do que o nosso. Doenças terminais, fome, pessoas que não têm roupas, pessoas que estão em depressão e não podem pagar um psicólogo. E uma das coisas que eu aprendi na vida, assim, que é uma coisa que eu vou levar pra sempre, assim, sabe? É todo depressivo, né? Que entrou na minha vida, eles falam assim pra mim: Duda, a minha vida não tem sentido, né? Todo depressivo fala isso. É uma coisa assim que eu observei, assim. Aí o que que acontece? Por que que a vida não tem sentido? Porque quando a gente vive só pra si, realmente, eu acho que a vida não tem sentido mesmo. Porque aí o teu sentido é comprar um carro. Tu compra o carro, e aí tu percebe que aquele desejo foi suprido e tu vai em busca de uma outra coisa. E assim vai, casa, apartamento e etc. Só que daí, todo depressivo que vem pra mim, eu digo assim, cara, tua vida não tem sentido, né? Vamos lá em casa de Amparo, então, vamos distribuir sopa. Tu vai me ajudar a distribuir sopa. E a pessoa vai lá e começa a distribuir, e daí termina o sopão e fala, nossa, Duda, eu tô me sentindo muito bem, o que que aconteceu? Cara, por que que ele se sentiu bem? Por que que ele tá... Por quê? Porque ele deu um sentido pra vida dele. Porque quando tu ajuda uma pessoa, tu te sente útil. Parece que tu reconquista a tua dignidade de ser humano. Tu percebe que naquele momento, naquele dia, tu fez a diferença na vida de uma pessoa. E o grande problema da humanidade é que a gente não tem tempo para nada, a gente vive o mundo da ansiedade, dos ansiosos. As pessoas têm o síndrome do SPA, síndrome do pensamento acelerado, e acham que pensar demais é uma conquista. Na verdade não, cara. Pensar demais não é uma conquista, é pensar com qualidade, entende? Não ficar pensando um monte de coisa ao mesmo tempo e querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Faz pouca coisa, mas faz com qualidade. Não é um muito sem resultado, mas um pouco com muita qualidade, com muito resultado. Então esse vídeo aula vem para que todo estudante da Casa de Amparo, toda pessoa que acompanha a gente, entenda o seguinte, assim, a gente vive um momento na humanidade agora muito difícil, muito complicado. Uma pandemia, um vírus. Mas espiritualmente isso aí tem um fundo assim que vem fazer com que a gente desperte, né? Primeira coisa, entender que nós estamos conectados. Não existe o eu, existe o nós. Todos somos um. Esse vírus surgiu lá na China, foi indo e tá aqui do nosso lado, aqui. Se bobear, tá num vizinho do lado aqui de casa. Esse vírus força com que a gente pense mais nos outros. Como assim? Se tu não te cuidar, tu pode infectar a tua família. Se tu tem pais idosos, avós, tu pode passar o vírus, eles podem morrer. Se tu for tão egoísta assim e não pensar em ti e no teu próximo, nos teus parentes, tu pode espalhar o vírus. Então assim, ele faz com que a gente seja mais fraterno, né? Mais caridoso ao cuidar da gente, não ser tão assim consequente, não vou pegar. Quando eu vejo uma pessoa sem máscara na rua, eu consigo perceber exatamente a leitura do egoísmo daquela pessoa. Peguei, e se transmitir, porque o vírus é transmitido através do ser humano também. E um dos outros processos que eu vejo, assim, poxa, é que fomos obrigados a passar pelo isolamento, e ainda podemos passar pelo isolamento. E a gente não tem, assim, muitas vezes, tá? A capacidade ainda de entender o quanto é importante o isolamento. Entende? De tu tirar um tempo para te meditar, para te olhar para tua vida, perceber o que está errado e tentar mudar.
A maioria das pessoas se desesperam, não conseguem ficar sozinhas, não conseguem ficar com elas mesmas. E esse é o grande problema. A pandemia, né? Esse momento atual, ele nos ensina o seguinte, né? Fiquem em casa, se resguardem, façam atividades, estudem, pratiquem exercícios. Isso ensina que nem todo mundo, tá? Consegue agir da mesma forma perante si. Tem pessoas que surtam. E assim é da vida, nem todo mundo consegue entender a vida, administrar a vida da mesma forma que algumas outras pessoas. Algumas pessoas veem a vida sempre com muita espiritualidade, mas não adianta muita espiritualidade se não evoluir aqui no físico, viver a vida de ser humano, trabalhar, pagar contas. Isso é necessário, isso é preciso. Você está aqui, você tem que se adaptar aqui enquanto você estiver aqui. Mas a gente precisa então entender esse processo, entendeu? Por exemplo, assim, eu acho que nesse momento que a gente vive hoje, nós estamos nos tornando melhores, mais caridosos, assim. Vejo muito projeto legal de pessoas ajudando. Eu vi esses dias uma pessoa parou o carro numa sinaleira, chamou o cara que estava pedindo, puxou de uma garrafa térmica, deu café, deu sanduíche. Então isso é muito legal, sabe? A gente começar a entender que o grande erro do ser humano é viver somente para si. Deixando uma coisa clara, você sim tem que viver para você, fazer suas coisas, mas não somente para si. A mensagem é: aonde eu posso ser útil? O que eu posso fazer por alguém? Bom, eu estou agora nesse momento na minha família. Tem alguém na minha família que não está bem, tem alguém em depressão, tem um pai, uma mãe que está sozinho, está quietinho. O que eu posso fazer para ser útil? Você está no seu trabalho, no seu emprego, tem alguém que está legal, conversa com essa pessoa, dá bons conselhos. Tá tudo bem em casa, tudo bem no trabalho. Tem tantas instituições de caridade precisando de trabalhadores, aqui não dá para tirar 1 hora, 2 da semana para fazer isso. E a gente começa a entender a importância da caridade, certo, pessoal? Fica aqui um abraço. A nossa videoaula de hoje, assim, queria muito que vocês meditassem sobre isso, tá? O maior erro do ser humano é viver somente para si. Precisamos deixar um pouquinho da gente aqui. Epíteto dizia: certifica-te, que é motivo de melhora na vida das pessoas. Forte abraço, fique com Deus.